Boa noite. Então vamos dar início a mais um estudo na Casa Espírita. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Agradecemos a casa que nos recebe, que nos acolhe nessa noite. Então, o tema da reflexão dessa noite, que nós escolhemos, está no capítulo de Lucas, capítulo 16, onde ele fala que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Então, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, ou em outras traduções, não podeis servir a Deus e a riqueza. Mamon era um deus antigo, dos antigos assírios, era o deus da riqueza, o deus da fortuna, que representava. Mateus nos narra, no capítulo 19, uma passagem de Jesus, onde ele nos fala: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus disse: por que me chamais de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem perguntou: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho isso guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui uma explicação, né? Camelo não é o animal. Porque na língua antiga, na língua que Jesus falava, no aramaico, era uma língua pobre em palavras. Ela não tinha tantas palavras como a língua portuguesa. Tantos sinônimos. Então, camelo podia ser tanto o animal, como uma corda, um cordão feito com o pelo do animal, com o pelo do camelo. Então é mais fácil passar uma corda, né, no fundo da agulha do que entrar. João, na primeira carta, ele nos fala o seguinte: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esses são os textos que nós vamos usar na nossa reflexão da noite. Então, nós sabemos que a riqueza e a pobreza são provações, que nós, enquanto espíritos, no mundo espiritual, pedimos, muitas vezes, para passar, para vir nessa encarnação com essa provação. E Deus nos dá essa oportunidade para que a gente possa realmente provar, para que a gente possa superar essas dificuldades, para que a gente possa demonstrar que nós aprendemos e que nós temos capacidade para superar essas provações. Então Deus vai conceder ao Espírito essas provas. Primeiro, a prova de uma pobreza, poucos recursos, para testar a resignação do Espírito. Se o Espírito consegue ser resignado, consegue se revoltar contra
contra Deus. E dos bens, da riqueza, da quantidade de bens, emprega para testar se a pessoa tem o desprendimento. Não vai ficar preso, escravizado às coisas do mundo. Então são provas difíceis. Tanto a pobreza quanto a riqueza são provas complicadas para o espírito. Porque na miséria e na pobreza, ela pode causar uma revolta contra as leis de Deus, contra Deus. E a prova da riqueza, às vezes, é mais arriscada, porque ela tende a fazer com que o espírito, é um estímulo, né? Se estimulado às paixões do mundo, ao orgulho, à vaidade, à avareza, à cobiça. E isso faz com que o espírito fique preso às coisas materiais e não promova a sua elevação espiritual. Ele não consegue dar um passo na sua jornada evolutiva. Quando Jesus fala ao moço lá que ele tem que vender todos os seus bens e seguir, ele não quer dizer que para entrar no reino do céu, ou para chegar, né, à perfeição do espírito, ser um espírito perfeito, ele tem que abrir mão de toda a riqueza. Porque também a riqueza e os bens materiais são dados por Deus. Então seria incoerente, né, para Deus conceder algo para o espírito, sendo que com aquilo que foi concedido, o espírito vai falir. Seria incoerente. Não é essa a interpretação que nós temos que dar. Como Jesus já conhecia e sabia, de antemão, ele conhecia todos os espíritos que estavam ao seu redor, ele também conhecia aquele moço. E ele sabia que aquele era uma pessoa que deveria estar muito apegada às coisas materiais. Então ele usou essa oportunidade, Jesus não perdia as oportunidades, ele usou essa oportunidade para dar uma lição, para ensinar, tanto àquela pessoa como aos seus discípulos que estavam ao seu lado, dizendo que realmente o apego às coisas materiais realmente é uma prova difícil para o espírito, é algo muito complexo. Então, os bens terrenos podem ser um obstáculo à nossa elevação espiritual. Tanto é que o jovem que perguntou, ele recua, né? Ele fala que ele saiu triste. Saiu triste. Ele não queria abrir mão de nada que era dele. Mas Jesus não condiciona, ele não fala que nós temos que abrir mão de tudo para conseguir a nossa elevação espiritual. Não é bem assim. Nós lembramos da passagem de Jesus na casa de Zaqueu? Quando Jesus vai almoçar na casa de Zaqueu. E depois, o que o Zaqueu fala? Que ele vai, se ele prejudicou alguém, causou algum prejuízo, ele vai devolver em dobro. E todos os bens que ele tem, ele vai dividir metade com aquelas pessoas necessitadas. E Jesus aprova, Jesus diz que realmente ele, naquele momento, ele compreendeu a lição que Jesus estava trazendo. Então a prova da riqueza dos bens materiais é essa, né? Nós não podemos interpretar essa passagem do moço como algo, como uma condição essencial para a vida, para conseguir elevação espiritual, para a vida espiritual. Abrir mão de tudo que nós temos. Não é isso o que Jesus quis nos dizer. Porque a riqueza, os bens terrenos, ela não é mal, não é algo ruim em si mesmo. A riqueza pode ser algo bom. O que Deus, a lei de Deus, condena é o mau uso. É a utilização de maneira errada. E o que a gente pode entender pelo mau uso? O que seria um mau uso? O mau uso da riqueza é tudo aquilo que é usado exclusivamente para a satisfação pessoal. Eu tenho, Deus me deu uma condição melhor, com dinheiro, com poder, com tudo, tá? Alegoricamente falando. Então, se eu utilizo toda essa riqueza, todo esse poder que eu tenho, toda a minha capacidade, só para satisfazer a mim mesmo, para satisfazer os meus interesses, a minha vaidade, os meus prazeres, e não uso
não utilizo para mais nada, para ajudar ninguém, não produzo nada de bom com essa riqueza, esse é o mau uso do dinheiro, da riqueza, da fortuna. Mas a riqueza também pode ser uma grande bênção, um grande bem, quando nós utilizamos para promover um bem da sociedade, para promover o progresso, para promover os estudos, as pesquisas científicas, a evolução da tecnologia. Sem dinheiro a gente não faz nada disso. Quando a pessoa tem uma boa capacidade financeira e ela emprega isso, monta um negócio, dá empregos, trabalha honestamente, produz, faz com que a sociedade cresça, com que aquela comunidade em que ele está inserido melhore com o seu trabalho, isso é um bom emprego, está dentro da lei de Deus. Com relação à propriedade, que é o tema da nossa palestra de hoje, é a propriedade, né? Não podeis servir a Deus e a mamão. Né? Com relação à propriedade, à posse dos bens que nós temos. Né? O que nós possuímos? Vamos pensar naquilo que nós temos. Nós temos uma casa, carro, roupas, outros bens materiais, dinheiro, saúde, temos nosso corpo. Tá? Nós somos donos de tudo isso? Se nós desencarnarmos, vamos levar? Então nós não somos donos. Nós somos apenas usufrutuários. Nós temos usufruto. Deus nos concede esses bens apenas por um tempo, para que o espírito possa se utilizar como lição na vida e crescer, evoluir, sermos pessoas melhores, cumprir a lei de evolução. Então, o que nós possuímos realmente de nós? O que nós temos realmente? O que é meu? Que eu posso levar? O que eu levo dessa vida quando eu retornar para a pátria espiritual? Eu vou levar o quê? Aquilo que o espírito aprendeu. O que eu aprendo, os conhecimentos, a inteligência que eu desenvolvo, os frutos das minhas ações, boas ou não tão boas, esses frutos, isso eu levo. Nem o corpo eu levo. O corpo fica. O nosso corpo, pela lei de Lavoisier, vai ser utilizado em outras situações. E na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então os átomos que compõem esse meu corpo voltam para a natureza e vão ser utilizados em outros corpos futuros. Então, o que a alma, que o espírito realmente leva é aquilo que é inerente ao espírito. Tudo que é material, tudo que é matéria, fica aqui no mundo. Porque o dono, realmente, o dono do planeta, o dono de tudo isso aqui, é Deus. Nós estamos apenas no uso. Estamos apenas usando. Né? Como a legislação aqui na Terra, né? Nós temos a posse e o domínio. Né? Um exemplo, uma pessoa que tem uma casa de aluguel, que ela mora de aluguel, ela tem a posse da casa. Mas ela não tem o domínio, porque o dono é quem está alugando. Então ela tem só a posse, ela pode utilizar, mas não é dela realmente. A mesma coisa nós aqui na Terra, nós temos todos os bens à nossa disposição. Podemos usar da maneira que nós quisermos, mas realmente o dono é Deus. Por isso que Jesus nos disse: guardais tesouros no céu, onde a traça não come, ferrugem não corrói, os ladrões não roubam. Os tesouros que nós temos que ter, os tesouros da alma, os tesouros do espírito. Temos que sair dessa vida ricos, trabalhar nessa vida, para que nós saiamos daqui ricos nesses tesouros. Em tesouros do espírito, tesouros da alma. Inteligência, conhecimento, controlar as emoções, analisar, procurar saber aonde estão meus pontos fracos, as minhas imperfeições e trabalhar para melhorar essas imperfeições.
como se nós fôssemos viajar. Digamos que nós tivéssemos ganhado uma viagem. Todos nós aqui ganhamos uma viagem. Vamos para um lugar bem tranquilo e bem gostoso. Vamos para a Europa. Eles escolhem o país aí, vamos para a Europa. Nós vamos, então vamos todos nós. O que nós vamos levar nessa viagem longa? Vamos levar a casa? Vamos levar o carro? O cachorro? Mãe, o pai, o filho, os primos, tios, avós? Bagagem, roupas, pertences? Vamos levar só o necessário, né? Só o que é realmente necessário para essa viagem. É o mesmo caso. Nós vamos um dia viajar de volta ao mundo espiritual. O que nós vamos levar? Levar aquilo que é próprio do espírito. O que é material, fica. Temos que desapegar. Então, nós estamos aqui, na nossa vida, cada etapa da nossa existência, cada etapa da nossa vida que nós passamos nessa vida, criança, adolescente, jovens, adultos e assim vai, todas essas etapas é para o nosso crescimento. Assim como todas as nossas vidas, várias encarnações que nós passamos, para o nosso crescimento moral e emocional, espiritual, em resumo. Para que nós possamos cumprir a lei de evolução, possamos evoluir. O que faz nos apegarmos às coisas materiais é esse instinto que nós temos, no ser humano, nós temos um instinto de conservação, que nós temos que ficar, isso faz com que nós apeguemos às coisas materiais. Numa lição da Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela nos fala que pelo instinto de conservação nós nos apegamos às coisas materiais, mas não só aos bens materiais, mas também às situações emocionais e também às questões afetivas. Nós ficamos amarrados, muitas vezes, em questões afetivas, em questões emocionais, e não conseguimos sair dessas situações. Porque essas determinadas situações constituem para nós um tesouro, uma riqueza. Para nós é um tesouro, é uma riqueza, e nós nos apegamos a isso. E muitas vezes o ser humano se torna escravo de determinadas situações. Ele não consegue fazer mais nada na vida a não ser viver em função de determinadas situações materiais. Viver em função de bens materiais, de conseguir mais riqueza e acumular, e conseguir terra, e conseguir bens e dinheiro. Outros se apegam ao trabalho, a pessoa só quer trabalhar, esquece até da família, só trabalha. Outros vivem em funções de questões afetivas, se apega aos filhos, se apega aos animais, se apega tanto aos pais, que não consegue viver a sua própria vida, ela vive a função, a vida do outro. Ou se apega a situações mais complicadas. Pessoa com mágoa, ódio, quando tem uma mágoa de alguém, um ódio de alguém, ela fica com isso ali, maquinando às vezes ideias de vingança, de revide. Aí se eu encontro novamente aquela pessoa, Deus tarda, mas não falha, né? Não é justiça, né? A pessoa quer vingança. Então, é assim. Então, esse é o tesouro. O que eu guardo, para mim é um tesouro, né? É algo de valor, é algo importante. Alguém guarda algo que não seja importante? Você tem um lixo, você já usou alguma coisa, é lixo agora. Você guarda? Você embala o seu lixo e deixa guardadinho lá na gaveta? As roupas velhas que não te servem mais, que já estão todas rasgadas, a pessoa guarda? Põe numa caixinha, tal, essa roupa de quando eu nasci, roupa da infância, roupa da juventude. Não, ninguém faz isso, né? Come uma refeição, uma fruta, essa fruta estava tão boa, vou guardar a casca de recordação. Aí já é uma doença, né? Um distúrbio emocional, né? E tem gente que não faz isso com as ideias,
com mágoa? Ué, se eu tenho uma mágoa, então eu vou guardar? Eu sei que ela vai me fazer mal, eu sei que isso vai me trazer prejuízo na minha vida, mas eu guardo. Se eu estou guardando é porque eu gosto, porque para mim tem valor. É um tesouro meu. É isso que fala aqui. Emocionais, emoções negativas. Muitas vezes a gente fala, é um absurdo a pessoa sentir ódio, sentir mágoa, rancor, inveja, desejo de vingança, essas coisas negativas. Mas se a pessoa tem dentro de si e ela fica alimentando aquilo, é porque para ela é uma riqueza, é um tesouro. Senão não guardaria, né? Estaria já devolvido para o universo. Mas a propriedade, materialmente falando, as propriedades materiais, as coisas materiais, elas são frutos do nosso relacionamento humano. A sociedade, as pessoas vão se relacionando e vão constituindo essas noções de ter, de propriedade, de riqueza, para que isso promova o intercâmbio, promova o comércio e tenhamos o progresso na sociedade, nos países, nas nações. Isso é algo bom, que está dentro da lei de Deus, a lei de progresso. Vamos crescer. Normalmente, todas essas aquisições são aquisições dignas. Nós trabalhamos, todo mundo tem o seu afazer, seu trabalho, empregamos a nossa inteligência, o nosso esforço, as nossas habilidades para construir, para ganhar dinheiro, para viver, para ter uma vida melhor. É o normal da vida. Usando tudo isso que Deus nos deu. Esses sistemas de valores tal, tem algo muito bom, que a sociedade utiliza para o seu progresso e que Deus deixou exatamente para nós usarmos. O ruim é quando essas situações ficam na parte negativa do ser, do espírito. Quando o espírito começa a utilizar, ficar com avareza, ficar só querendo juntar, guardar, acumular riqueza, não utilizar para nada, todas essas riquezas. Ou utilizar de maneira ilícita, né? Utilizar de maneira ilícita para acumular riqueza, para ser rico, utilizando, passando os outros para trás, causando prejuízo a terceiro, de maneira ilícita. Isso é ruim. A parte boa é o desenvolvimento da sociedade, da ciência, tudo. E a parte ruim é essa parte ilícita. Nós não podemos esquecer que é um dever nosso, de todo espírito, trabalhar. Trabalhar para poder ganhar a vida, para nos sustentarmos, sustentar nossa família, sermos pessoas dignas na sociedade. E aquela pessoa que não trabalha e não tem não exerce a sua atividade, ela se torna um peso. Alguém vai ter que sustentar. Alguém da sociedade. Então, isso é ruim, ela não está cumprindo com a sua função. Então, a utilização de nosso conhecimento, tanto emocional, como nosso conhecimento intelectual e as nossas capacidades, as nossas aptidões, que nós já trouxemos de outras vidas, tudo aquilo que nós aprendemos, nós temos que utilizar isso, é um dever nosso, utilizar para o nosso bem e o bem de toda a comunidade onde nós estamos inseridos, começando da nossa família até o nosso país, para que haja realmente um progresso, dentro da lei do progresso. E assim, trabalhando e utilizando todos esses recursos que Deus nos coloca, nós conseguimos viver a nossa vida de forma equilibrada. Toda vez que nós utilizamos bem aquilo que Deus nos deu, todos esses bens, tanto os bens intelectuais como os bens materiais, nós conseguimos viver a nossa vida em equilíbrio, uma vida de bem-estar, uma vida tranquila. O que nós não podemos é realmente nos escravizar, nos atormentar em função de coisas materiais. Isso é o que Jesus nos alerta. No início, quando eu falei a história do rapaz. Quando os bens começam a nos atormentar, a gente fica atormentado pela posse
pela viver em razão deles, o medo de perder, fazer de tudo para conseguir mais. Isso é ruim, isso é um perigo, porque nós podemos ficar dominados por esses bens, por esses valores que são transitórios, que nós não vamos ficar com eles. Isso vai ficar para o mundo. Essas paixões materiais, elas ficam, ela passa. O mundo, a Terra, o planeta vai ficar e nós vamos evoluir. Então, nós não podemos ficar presos a essas situações. Não só a riqueza, como também o poder, né? Já dizia um presidente americano que se a gente quiser conhecer o caráter de alguém, dele poder. Qualquer que seja presidente da associação de bairro, a pessoa já se acha, aí começa a pisar em todo mundo, o orgulho fala mais alto. Né? Imagine o presidente da república, né? Mas, então, esse é uma riqueza, né? Uma riqueza que Deus dá para a pessoa utilizar para o bem da comunidade, não para o seu próprio. Aí, quando o egoísmo, o orgulho, a vaidade começa a falar mais alto, aí a pessoa perde o equilíbrio, se desequilibra na vida. O espírito fica escravo dessas situações. Ele fica só vivendo a sua vida em função de determinadas situações. E não é isso que Deus nos quer. Mas essas provações para que o espírito possa realmente selecionar os valores. Para que o espírito aprenda quais são os valores reais. O que é realmente real e o que é ilusão. O que é maia, né, dos budistas, o que é ilusão do mundo. Temos que viver, conseguir nos desapegar, nos livrar das ilusões da matéria. Então, a propriedade, a posse de bens, pode ser uma fonte de males incontáveis, quando o ego fala mais alto, ou pode se transformar uma fonte de bênçãos, tá? Quando o eu verdadeiro toma conta da situação, quando realmente o espírito consegue se dominar, aprender e dominar as situações. Então, quando Jesus fala, e quando lá na carta de João ele fala das riquezas do mundo, não são só riquezas materiais, moeda, dinheiro, né? Mas também aqueles valores que a pessoa tem, que o espírito tem. Muitas vezes o orgulho, para ele, pode ser um valor importante. A pessoa que é orgulhosa, para ele aquilo é um valor, ele se acha o melhor que o outro. Tá? Aquela pessoa, como eu falei, que tem ódio, rancor, é um valor, a pessoa guarda aquilo dentro de si, porque para ela é importante, é algo importante. Então nós precisamos nos empenhar. Nos empenhar para quê? Para conquistar os valores espirituais. Aquilo que Jesus nos disse. Que nós precisamos crescer, evoluir, sermos pessoas melhores a cada dia. Quando nós possamos olhar para trás, como era a minha vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa melhor? Os meus valores são outros? Eu modifiquei? Eu estou melhor? Estou fazendo algo melhor por mim e pelas pessoas ao meu redor? A tendência é que sim. É que sim, que nós sejamos, que nós consigamos olhar para o passado. Há 10 anos atrás eu era de uma maneira, eu me comportava de uma maneira. Se eu estivesse enfrentando aquela situação, hoje eu faria de maneira diferente ou faria da mesma maneira? Resolveria aqueles problemas e aquelas situações. Diferente, né? A tendência é melhor, né? Sermos pessoas melhores. Não ficar na síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela, né? Daquela novela, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Não pode. Então não evoluiu, não cresceu. Não podemos, nós temos que realmente ver o passado e sermos pessoa melhor. Nos empenhar na conquista da nossa segurança espiritual. Sermos senhores de nós mesmos, da nossa vida. Né?
A questão 814 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por quê? A resposta foi simples: para experimentá-los de maneira diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então nós estamos lá no plano espiritual, sentamos com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, falar: eu preciso, nessa próxima encarnação, melhorar aqui nessa área. Eu sou um pouco impaciente, então vou com pessoas difíceis, parentes difíceis, para eu treinar a minha paciência. Não acontece, é só uma figura alegórica, não acontece isso na nossa vida. Não acontece. Então, é só nas novelas. Então a pessoa, o espírito, não, então você vai com essa família sua mesmo, vocês já viveram muitas vidas juntos, vocês voltam lá e você vai treinar, ser paciente, ser resignado e tal. Por isso. Aí nós chegamos aqui, mas por que cair nesse lugar, né? Deus, tem dó de mim, né? Estou sofrendo, e eu que pedi, né, para vir. Então, é isso que fala aqui na questão 814, do Livro dos Espíritos. Nós pedimos essas provas, temos que nos resignar e tentar resolver da melhor maneira possível, sem perdermos o equilíbrio. Aí na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da miséria ou o da riqueza? Qual foi a resposta? São tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixas contra Deus, e a riqueza incita todos os excessos. A pessoa, o espírito, pede isso. Então, Kai Bar Schutel nos fala que Deus não condena a riqueza, e nem ninguém é condenado por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna. E essa riqueza aqui nós vamos entender não só como dinheiro, né? Mas com todas aquelas riquezas que nós temos. Nós vemos aí pessoas que são muito inteligentes, que têm uma capacidade enorme e dedica isso para coisas ilícitas. Está empregando mal um tesouro que ele tem. O tesouro da inteligência. Capacidade de trabalhar, de fazer o bem. Poderia promover o bem da sociedade, mas ele está indo para o caminho errado. Está indo no lado negro da força. Então, vamos tomar cuidado. Lucas, no capítulo 16, ele nos fala aqui. Jesus nos disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem não é justo no pouco, também não é justo no muito. Então a conclusão que nós tiramos é que, se o espírito passou por uma vida com determinadas provas da riqueza ou da pobreza, se ele falhou, se ele não foi fiel no pouco, ou seja, nas coisas materiais, como que ele vai ser no muito, que é nas coisas espirituais? Como que Deus vai dar mais condições a ele, se ele não conseguiu superar nas provas materiais? É por isso que nós temos lá em Mateus que é impossível servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. Não dá para a gente servir a Deus e servir as coisas do mundo. E nós não conseguimos andar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Não tem como. Nós temos que escolher um caminho. Então é isso que ele fala aqui. Se nós formos fiel no pouco, ou seja, nas coisas do mundo, conseguimos ser fiel à lei de Deus nas coisas materiais, também seremos fiel a Deus nas coisas espirituais, que é o muito, que é o maior. Então, resumindo o nosso estudo, é isso. Nós temos que tomar cuidado para não termos um prejuízo próprio para o nosso espírito nas situações da nossa vida material. Termos sempre em consideração. Porque quando nós temos os nossos bens materiais e nós não sabemos gerir, nós não conseguimos gerir, organizar, administrar bem e multiplicar isso em favor da comunidade, em favor do mundo em que nós vivemos, nós estamos indo contra a lei de Deus. Quando nós temos bens materiais e nós esbanjamos, gastamos à toa,
só em proveito próprio de nós mesmos? Em obras inúteis, que não causa bem a ninguém? Também estamos indo contra a lei de Deus. Quando o Espírito vem e começa a adquirir bens, terras e mais bens e deixa tudo lá improdutivo, sem produzir, sem fazer nada, só especulando, só valorizando, com a desculpa de deixar para os filhos, para os netos, para os descendentes, ou para a velhice e tal, ele está agindo em proveito próprio, contra a lei de Deus. Quando enterra, naquela outra parábola de Jesus, quando ele enterra os seus bens, coloca no banco, deixa lá improdutivo, só gerando, especulando, está apenas favorecendo o seu capricho, o capricho do Espírito. Então também está contrário à lei de Deus. Nunca esquecendo que não é só, a gente fala os bens materiais, dinheiro como exemplo, mas são todos os bens que Deus nos dá. Tudo aquilo que Deus deixa à nossa disposição para que nós possamos produzir coisas boas, produzir algo de útil para nós, para a nossa evolução espiritual, para todos ao nosso redor. Então, para encerrar o nosso estudo, vamos escolher uma oração. Oração do desapego. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, fui criado à tua imagem e semelhança. Quero ser a cada dia mais semelhante a ti, mas preciso de tua ajuda para acalmar meu coração e lembrar-me a todo momento da impermanência da matéria e da eternidade do Espírito. Preciso de ti, Pai Santo, para ensinar-me a estar atento à transitoriedade de todas as coisas e para conduzir-me ao difícil caminho do desapego. Ensina-me, Pai querido, a aproveitar de forma agradecida tudo o que permitiste fazer parte da minha vida, mas também a doar, abdicar, renunciar sem apego ou dor, quando for necessário. Lembrar-me sempre que somos teus filhos, como o lírio do campo, em vestes gloriosas, belos, mas efêmeros. Esvazia, Pai amado, o meu coração de todo apego, transborda-o com a virtude da doação incondicional e com a silenciosa certeza de que nada possuo de material. Que eu seja capaz, meu Pai, de construir uma canoa para atravessar o rio, mas não carregá-la nas costas quando chegar ao outro lado, e sim deixá-la para outro viajante utilizar-se dela. Faz-me proprietário apenas dos bens espirituais, bênçãos e graças que recebi de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela atenção de todos.